Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 211 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 602, 603, 605, 606 e 607 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, é importante apresentar, antes do estudo propriamente dito desses artigos enumerados, o nosso entendimento de que o artigo 601 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, por isso, dentro daquele cronograma que nós estabelecemos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerá os nossos comentários, já que não faz mais parte do universo jusoperário brasileiro e, portanto, não será apreciado em seus movimentos. Partamos, pois, para o estudo do artigo 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos anuncia que os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento, serão descontados no primeiro mês subsequente ao reinício do trabalho. Portanto, aqueles empregados que tiverem optado pelo desconto da contribuição sindical em suas remunerações de forma taxativa por escrito, expressa, que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto, que, como já vimos em nossas aulas anteriores, fazem parte daquelas tabelas que nós analisamos durante esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o recolhimento da contribuição sindical será descontada no primeiro mês subsequente ao reinício do trabalho para esses empregados que não estiverem trabalhando no mês específico destinado ao desconto da contribuição sindical. Diz ainda o artigo 602 consolidado, dessa feita em seu parágrafo único, de igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquelas datas
e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Aqui as situações são distintas. Aqui é o caso do empregado que foi admitido depois da data estabelecida para o desconto da contribuição sindical de sua remuneração e que tenha optado por autorizar de forma prévia e expressamente esse recolhimento. Nesse caso, como ele foi admitido depois daquela data, o desconto também será efetivado no primeiro mês subsequente ao início dos trabalhos. Por outro lado, é preciso que esse empregado admitido após a data de recolhimento da contribuição sindical aplicada a todos aqueles que optaram por permiti-la, não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Por que o parágrafo único nos traz essas situações? Porque, às vezes, o empregado que foi admitido após o lapso temporal destinado ao desconto da contribuição sindical pode ter trabalhado anteriormente em outro empreendimento empresarial e naquela ocasião, na data certa, tenha-lhe sido descontado o valor correspondente à contribuição sindical que ele, na empresa anterior, tiver concordado com o seu desconto. Por outro lado, ainda que ele alegue que esse desconto tenha sido efetivado pelo empregador anterior, é preciso que ele apresente o comprovante da respectiva quitação da contribuição sindical que ele terá autorizado prévia e expressamente para o seu recolhimento, retirando-o da sua remuneração mensal. Então, se ele não trabalhou anteriormente, a contribuição sindical pode ser normalmente descontada dele e será feita no primeiro mês subsequente ao início dos trabalhos. Se ele trabalhou anteriormente e foi recolhido o valor respectivo à contribuição sindical pela empresa anterior, ele terá que apresentar a respectiva quitação para ver-se livre do novo desconto da contribuição sindical, mesmo que ele tenha autorizado prévia e expressamente o seu recolhimento ao novo empregador. Nos diz o artigo 603 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização, inspeção do trabalho, os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena da multa cabível nesses casos em que há de faltar
a competência nesses livros, folhas de pagamento e outros documentos comprovatórios dos mesmos, sendo-lhes, portanto, aplicável a multa estabelecida. Observe que o artigo 603 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele está alojado em capítulo e em situação muito diferente da dos demais artigos seletistas relativos à contribuição sindical, porque ele diz respeito à inspeção do trabalho, que exige dos empregadores a obrigação de prestar aos encarregados da fiscalização esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento dos empregados e de seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena da aplicação da multa cabível. Logicamente que o artigo 603 não diz respeito à contribuição sindical, mas à obrigação integral dos empregadores com relação à fiscalização do trabalho e, portanto, não deveria figurar neste tópico da consolidação das leis do trabalho, e sim naqueles relativos à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. O artigo 604 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, por isso, dentro daquele cronograma estabelecido por nós no início desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerá considerações neste momento. E, portanto, cumpre-nos passar ao estudo do artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical durante 3 dias nos jornais de maior circulação local e até 10 dias da data fixada para o depósito bancário. Aqui há evidente ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, o que está vetado pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que impede qualquer interferência do poder público sobre a vida íntima das entidades sindicais. E, portanto, o artigo 605 consolidado não pode ser aplicado porque cabe às próprias entidades sindicais promover a publicação ou não de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical e durante o lapso temporal que elas entenderem ser aplicável aos casos destas publicações. E, portanto, vale a regra que estiver estabelecida ou nos convênios plurais de trabalho, sejam convenções coletivas de trabalho, sejam acordos coletivos de trabalho a respeito desse tema, ou nos estatutos próprios das entidades sindicais a que se encontram adstritos os trabalhadores pertencentes à categoria profissional e às empresas pertencentes à categoria econômica, não mais podendo haver a interferência, a obrigação das entidades sindicais, sejam elas
econômicas, sejam elas profissionais, de cumprirem os ditames íncitos no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a elas cabe determinar as fórmulas que irão ser adotadas para o convencimento dos trabalhadores e das empresas sob os quais recairá o recolhimento da contribuição sindical e também para que os mesmos se expressem a respeito da oportunidade ou não desse recolhimento. Portanto, o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho perdeu sua validez em face do texto íncito no artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Nos diz o artigo 606, consolidado, que às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui algumas observações devem ser feitas. Em primeiro lugar, é certo que as entidades sindicais têm o poder, a atribuição legal de representar as categorias profissionais e econômicas por elas abrangidas. Nesse sentido, no caso de falta de pagamento da contribuição sindical, para aqueles empregados que especificamente se declararam como se fossem acordes com desconto da mesma, se não houver esse pagamento, o sindicato, as entidades sindicais, de um modo geral, poderão promover a respectiva cobrança judicial dos valores sonegados mediante ação executiva própria, valendo como título da dívida o próprio boleto apregoado pela entidade bancária responsável pelo seu recolhimento, que será a prova de que o mesmo não foi efetivado. Portanto, não vale mais a obrigação de apresentar como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, porque esta situação é passível de ser entendida como uma ingerência do poder público sobre as entidades de classe e, portanto, não se pode mais aplicar a regra do artigo 606 consolidado no que concerne ao título de dívida através de certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, mas apenas e tão somente para esses fins o próprio atestado do boleto bancário emitido pela entidade financeira, comprovando que aquele boleto não foi quitado por determinada empresa. Nos diz o artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita sob a égide de seu parágrafo 1º, que o Ministério do Trabalho e Emprego baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo, das quais deverá constar a individualização do contribuinte,
a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual é recolhida a importância da contribuição sindical, de acordo com o respectivo enquadramento sindical. Nesse sentido, é fácil entendermos que não há como aplicar-se mais no ambiente jusoperário brasileiro o texto insto nesse parágrafo 1º do artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho e Emprego não tem mais a atribuição de baixar instruções regulando a expedição das certidões expedidas na fórmula do caput do artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a estudar neste instante, nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. A partir do advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não cabe mais qualquer interferência do poder público sobre a vida própria das entidades sindicais e, portanto, o Ministério do Trabalho e Emprego não tem mais a competência para baixar as instruções regulando a expedição de certidões para que elas sejam utilizadas como título de dívida para fins da cobrança judicial dos valores entabulados a respeito da contribuição sindical impagos pelas empresas respectivas. Nos diz o artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, através de seu parágrafo 2º, que para os fins da cobrança judicial da contribuição sindical são extensivos às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa. Aqui há um aspecto histórico muito interessante. Como nós já vimos em nossas aulas anteriores, os sindicatos, à época da construção da consolidação das leis do trabalho, tinham características de um poder vinculado ao poder executivo do governo federal e eram considerados como órgãos de contribuição com o mesmo, ligando os sindicatos ao próprio governo federal, o que deixou de acontecer a partir de 1988, com a promulgação da Lex Fundamentalis, que trouxe em seu artigo 8º, inciso 1º, a situação de desvinculamento do poder público sobre a vida própria das entidades sindicais. Então, naquela época, eles tinham os sindicatos, inclusive os privilégios da Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa, no sentido de poderem cobrar judicialmente as contribuições sindicais não quitadas pelas empresas e pelos comandos dos artigos seletistas aqui ora estudados. Portanto, atualmente, os privilégios da Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa ainda remanescem para as entidades de classe quando pretendem a cobrança judicial da contribuição sindical, o que é um resquício do controle do Estado sobre as mesmas. Embora isso seja hoje
não permitido é ainda destinado às entidades de classe, os privilégios da fazenda pública nesse sentido. Nos diz o artigo 607 da Consolidação das Leis do Trabalho, que são consideradas como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas, a prova da quitação da respectiva contribuição sindical e a de recolhimento da contribuição sindical descontada dos respectivos empregados. O artigo 607 ele deve ser visto sob vários prismas. O primeiro deles é que cria o artigo uma discriminação entre as empresas que quitam a respectiva contribuição sindical e fazem o recolhimento da mesma, descontando dos respectivos empregados, e com relação a outras que não o fazem. Essa situação, essa dicotomia é totalmente repudiada pela Constituição da República Federativa do Brasil, que apregou em seu artigo 5º caput que todos são iguais perante a lei, impedindo qualquer tipo de discriminação entre nacionais para todos os fins, inclusive para o comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas, que não podem criar privilégios para aquelas empresas que promoveram a quitação da respectiva contribuição sindical e recolheram a contribuição sindical descontada dos respectivos empregados, que a elas admitiram por comunicação expressa aos seus empregadores ou ao seu ente sindical, no caso das empresas, em detrimento daquelas que não fizeram tais recolhimentos. Nesse sentido, não pode haver a aplicação do artigo 607 da Consolidação das Leis do Trabalho pelos órgãos que são responsáveis pelas concorrências públicas ou administrativas e por aqueles que são atentos ao fornecimento das repartições paraestatais ou autárquicas de qualquer tipo de prestação de serviços. Essas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 211 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atitudes simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de mantermos íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos fazer a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.